Fala pessoal, boa noite. Estamos aqui para fazer mais um vídeo hoje comentando sobre os resultados da Braskem. Ela recentemente aí teve um movimento forte do mercado, ela estava considerando uma oferta, os controladores estavam considerando uma oferta de venda, então mexeu bastante com o mercado, caiu forte quando a venda não se concretizou e tal. Muita gente perguntando sobre o Braskem, se é uma empresa por longo prazo, se não é. Muita gente provavelmente nunca tinha ouvido falar no balanço. Bom, vídeo de hoje, vamos fazer um vídeo gravado, porque hoje quarta-feira, 12 de junho, dia dos namorados, tem que fazer uma moral aqui em casa. Então o vídeo hoje eu vou deixar gravado, mas qualquer pergunta que vocês tiverem, fica à vontade aí para deixar nos comentários, que eu respondo aí assim que eu puder. Bom, antes de começar, só fazendo o comentário de sempre, que esses vídeos nossos têm uma finalidade educacional, da gente discutir, debater, estudar o resultado das empresas, para subsidiar aí, os nossos investimentos, e não constituem de forma alguma nenhuma indicação, nem de compra, nem de venda, nem nada do tipo. Esse tipo de decisão, claro que fica a cargo de cada um, aí, a cargo de cada investidor. Então, já que hoje é gravado o vídeo, vamos direto aí para os resultados, tentar fazer um vídeo um pouquinho menor, já que meus vídeos têm ficado bem compridos, talvez boa parte das pessoas não gostem muito desse vídeo comprido, mas paciência, eu prefiro mostrar mais informação, e aí a pessoa vai pulando partes que não interessam, do que fazer um vídeo curto, assim, igual que tem muita coisa no YouTube sem ensinar muito, eu prefiro fazer um vídeo mais completo. Então temos aqui os resultados do primeiro trimestre de 2019 da Braskem, que já mostra aí um EBITDA consolidado recorrente aí de 336 milhões de dólares. Vocês veem que essas empresas assim, de commodities, elas normalmente focam o resultado no EBITDA, porque elas têm um resultado financeiro assim, pesado, negativo, muita dívida em dólar, então geralmente elas focam aqui no resultado operacional EBITDA. Mas vamos vendo ela aí até o final para ver se de fato, assim como eu falei da Klabin e tal, se ela se enquadra aí nessa categoria de empresa, que tem um lucro muito inconstante. Mas enfim, vamos ver aí os principais destaques. Braskem consolidado, EBITDA recorrente de 336 milhões de dólares. Você vê que outra coisa, ela já reporta em dólar direto, que como é uma empresa global, que tem unidades em outra, que exporta muito a produção feita no Brasil, e além disso ela ainda tem fábricas fora, então a empresa já trabalha direto em dólar aqui para tentar tirar um pouco o efeito câmbio do resultado. E esse EBITDA foi 16% menor que o quarto trimestre de 18 e 60% inferior ao primeiro de 18, em dólar, lembrando sempre. Então a gente vê que o negócio dela não anda muito bem, Foi caindo aí ao longo do ano passado, e mesmo em relação ao último trimestre ainda caiu mais um pouco, já no EBITDA, lembrando que aqui não é receita. Então, um alvoroço aí grande em cima da Braskem, mas a gente já vê de cara que o negócio dela não está bom, pelo menos no curto prazo, Pode ser que no longo prazo seja interessante, mas no curto aí uma queda bem forte de EBITDA. Ela explica que foi influenciado pelo spread petroquímico, Esse spread é a diferença entre o que ela precisa comprar de insumo e o que ela vende de produto, Porque, salvo engano, tanto os insumos dela quanto os produtos são commodities, Então ela trabalha, como são duas commodities nas duas pontas, na compra e na venda, ela trabalha assim com spread, que seria a diferença entre os dois. Então o spread está apertado, ela está pagando mais caro pelo insumo dela e vendendo mais barato o produto final, então diminui a margem dela de lucro. Considerando não recorrente, o EBITDA de 729, então tem um baita não recorrente aqui, Quase 400 milhões de dólares, maior que o EBITDA normal, referente à receita com PIS e COFINS. Então, isso aqui a gente já viu em várias empresas, vários balanços que eu fiz vídeo aí nesse trimestre, muitas estão ganhando essa ação na justiça aí, que foi tributado PIS com FIS em cima da receita, então as empresas estão ganhando na justiça e recuperando esses créditos. Só que, salvo engano, isso aqui não tem efeito caixa, ela vai descontar aí de créditos a pagar futuros. Mas beleza, Vem não recorrente, mas
é dinheiro que a empresa vai aproveitar, né? Esses 400 milhões de dólares, um valor bem alto. Pagos maior entre 2012 e 2017, reversão de provisão e tudo mais. Enfim, lucro líquido, né? Vê que ela não é igual a Klabin, que nem fala. A Klabin nem fala de lucro líquido. EBITDA, quando chega no lucro líquido, ela pula e um abraço. Né? A Braskem fala assim do lucro, então a gente já viu logo no começo, de 1 bi de reais. Provavelmente esse 1 bi já está contando esse EBITDA não recorrente, né? Já que ela não falou nada de ajustado. Então a gente sabe que o lucro na verdade foi bem menos, né? Porque tem 400 milhões aí de EBITDA não recorrente. Então o lucro líquido recorrente foi bem menos. Vamos ver se ela vai reportar. Não reportou, né? Malandrazinha, dona Braskem. Se fosse uma empresa aí, não tem nada de errado nisso, mas se fosse uma empresa 100% transparente, ia colocar aqui o lucro líquido ajustado sem esse efeito. Mas enfim, vamos lá. Ela teve prejuízo no quarto trimestre, né? Seria até bom dar uma olhada aqui que foi prejuízo. A gente vê que vem um EBITDA bem fraco. Esse EBITDA está em reais, então... Quanto que dá isso aqui? 336 milhões de dólares no mês. 1.2. Então, assim, se não fosse o efeito não recorrente, talvez ela teria tido prejuízo nesse trimestre. De novo, porque o EBITDA teria vindo mais fraco que... O EBITDA recorrente, né, ela mesma falou que foi mais fraco que o quarto trimestre. Então, né, sinalzinho vermelho aí, amarelo pelo menos, que o negócio tá ruim para ela, tá bem ruim. Sim, eu acho que eu não falei no começo, né, deixa eu voltar aqui na câmera, mas assim, a Braskem não é uma empresa que eu acompanho regularmente. Eu tô fazendo essa semana vídeos de empresas aí que... entraram muito em evidência, muita gente comentando, que não são muito no radar aí de boa parte dos investidores, inclusive eu. Então, fiz o Banco Pan segunda-feira e hoje Braskem, são empresas que eu não acompanho, então não conheço detalhes assim, né? A gente está dando uma olhada aí mais, né? Porque ela primeira olhada em balanço, eu acho que eu nunca tinha visto o balanço da Braskem. Então, aqui é o que eu imagino, né? É o que eu imagino vendo pelo que está no balanço. Então, se você está pensando em montar uma posição nela, tem que dar uma olhadinha aí um pouco mais detalhada. Aí. Eu vou pontuando aí onde que tem que olhar com mais detalhe. Mas a princípio aí veio um resultado, se fosse um lucro líquido ajustado, aí viria um prejuizinho nesse trimestre, é o que tudo indica. Embora tenha caído um pouco a receita de vendas, mas né, esse prejuízo vem do operacional, vem do EBITDA. Que nunca é bom, né? Quando tem um prejuízo por variação cambial, alguma coisa assim, marcação a mercado, né? Isso é tolerável nesse tipo de empresa. Mas quando o operacional vem com prejuízo, é meio incomodante, né? Bom, enfim, vamos adiante. Geração de caixa livre de 130 milhões de reais, que é meio pouquinho, né? Perto desse lucro aqui do EBITDA é pouco. Mas aí a gente não sabe o que ela está investindo aí para... antes de chegar nesses 130 milhões. Eu sei que ela está investindo. Se for bastante, ok, né? Sobrar dinheiro mesmo investindo. Foi 70% inferior, né? A gente vê que é uma geração de caixa baixa. Então ela teve um EBITDA recorrente menor e pagou mais juros de bonds. Então ela não fala nada de investimento aqui. Preocupante também. Se essa geração de caixa ficar aí no 0 a 0, livre, né? Não é bom para a empresa. Alavancagem corporativa, dívida líquida EBITDA em dólares foi de 2,09. Tá bom até. Eu imaginava até mais alto uma dívida líquida dela. Vamos ver esse 3 o que é. Em dívida a gente tem que sempre olhar os perhaps, que é importante. Lucro líquido, 3 não inclui projeto de finanças do México. Então tem que ver o que é que ela tá tirando aqui, né? Se é pouquinho, beleza. Se for alto, não é legal. Vamos ver se ela fala depois no balanço isso. Se não falar, quem está querendo estudar Braskem tem que prestar atenção para ver se ela não tem uma dívida maior do que ela está reportando aqui. Mas se for só isso aqui, tá ok. Duas vezes EBITDA para esse tipo de empresa de commodity com operação no exterior é aceitável. Deve ter muita dívida em dólar aqui que tem um custo mais baixo. Enfim. Taxa de frequência de acidente e tal. Dane-se. Vamos lá, principais resultados financeiros, é um resumo que a gente já viu. A gente vê uma receita aí vacilante,
Ela não falou de receita no destaque, mas a gente viu que caiu aqui para esse trimestre. Caiu até em relação ao ano passado. Mas o que está apanhando mesmo já é no EBITDA, né? Então é o que ela está falando, o spread. Ela pode até estar vendendo bem, mas o spread do negócio tá ruim, né? O EBITDA recorrente foi bem mais baixo que isso aqui, né? Isso aqui deve dar 1,3 bi de reais, né? Então o negócio não tá bom para ela. Lucro líquido provavelmente teria vindo prejuízo. Depois a gente vê o resultado financeiro, ver se teria vindo prejuízo mesmo. E geração de caixa caindo, né, quase zerando. Se ela não estiver investindo pesado aí num projeto novo, é ruim também. Se estiver investindo, até que não tem problema ficar no 0 a 0. Aqui está tudo em dólar. Em dólar a gente vê que mesmo assim, porque o EBITDA recorrente caindo, né, não foi tão ruim a queda, mas foi uma queda aí. Tá, a Braskem Estratégia lançou produtos. Não vou entrar muito em detalhes desses produtos, porque como eu falei, eu não entendo tanto do negócio dela. Eu sei que ela, né, é uma petroquímica, produz aí, deixa eu pôr o vídeo grande. Produz alguns produtos aí tipo plástico, polipropileno, polietileno, né? Então ela compra insumos também já petroquímicos, ela não pega petróleo bruto, né, e transforma nesses plásticos, é o negócio dela. Mas não vou entrar nesses detalhes porque, né, falar em polietileno verde, se isso é bom, se é ruim. Bom, aqui tem um negócio interessante já. Progresso físico da construção de uma nova planta de PP. PP, imagino que seja polipropileno, nos Estados Unidos. Então ela está investindo numa planta lá. Quem quiser acompanhar tem que ver se é grande, se vai aumentar, quanto vai aumentar. Já está metade pronta, né? Ela investiu 426 milhões de dólares. É um valor alto, mas é ok, né? Se ela tem EBITDA de 300 por trimestre. A gente vê os projetos da Klabin são bem mais caros, né? A Klabin estava investindo 8 bi de reais ao longo de 4 anos. Ela está investindo aí, né? Se isso aqui é metade, 800 milhões de dólares vai dar uns 3 bi, né? Tem que ver o quanto isso aqui vai proporcionar de resultado para a empresa. Se for representar bastante, né, bem interessante. Mitigação de risco, planta de New, West Virginia. Tem uma planta no meio do nada lá nos Estados Unidos. Blá, blá, investir em modernização, valor baixo, tranquilo. Projeto, mitigar risco, ok, legal. Vamos ver aqui o destaque por regiões. Demanda de resina, então isso aqui... PE, acho que é polietileno, polipropileno e PVC, né? PVC, polivinil, sei lá o que a gente conhece mais. Então são materiais plásticos. Esse aqui, ó, salvo engano, é aquele... Esse, acho que é o plástico daquelas bombonas azuis, assim, cadeira de plástico e tal. E o polietileno é um plástico geral, assim, de saquinho, embalagem. Ou o contrário, não sei. Também me interessa aprofundar nisso aqui. Então, demanda de resina foi um pouquinho superior, beleza. Taxa de central petroquímica 88%, não sei se isso é muito ou não. Mas ela está falando que foi impactada por problema operacional, isso nunca é bom, né? Imagino que o ideal seria ser mais alto isso aqui, porque geralmente commodity não é tipo a Grendene que roda as fábricas com 60%, 70%, porque não adianta ela produzir 100% de calçado que ela precisa vender para o consumidor, né? Não adianta ela fazer o dobro de calçado e não tem para que vender, ficar com estoque empacado. Já quando é assim commodity, geralmente você tem mercado à vontade, então a taxa de utilização, o ideal é que fique perto de 100%, né? Mas não sei se isso aqui é muito pouco para a empresa. Resina foi tanto, 10% superior, então ela está vendendo, a gente vê que vender ela vende. É o preço que parece que não está bom. Superior crescimento do mercado, market share. Geralmente você não fala muito de market share quando é commodity, assim, né? Porque, como eu disse, você vende o quanto você conseguir produzir, né? Não sei se não é bem assim o negócio da Braskem, mas enfim. Ela reporta aí market share no Brasil, provavelmente, 64%, bastante, né? Que mostra que ela é uma empresa aí bem relevante no mercado. Tal, que foi um pouquinho inferior, principais químicos um pouquinho inferior, tá bem pouquinho. Exportou tanto de resina, crescendo 16%. 10% inferior ao quarto
trimestre. Ah, tá. Químicos. Menor volume de gasolina. Nem sabia que ela mexia com gasolina. Exportando tanto de resina, tanto de químico. Enfim. Interrupção de energia, planta do Nordeste, exportação. Tanto superior. Então a gente vê que o top line dela tá bom, né? Tá aumentando as vendas, né? Legal. Unidade do Brasil, exportação, tanto de EBITDA. 293. Ué, cadê o EBITDA dela recorrente? Foi 330. Isso aqui não é 63%. Sei lá, não entendi essa parte aqui que ela disse que o EBITDA Brasil foi quase 300 milhões, 63% no EBITDA dela. Não sei se está errado no release, né? Se eles calcularam aqui em cima desse não recorrente. Porque aqui não faz sentido você contar o não recorrente, né? Foi tributário. Dane-se. Mas a gente vê que Brasil é importante, mas ela vende bastante para fora, né? Eu não entendi esse 63% aí. Você está contando o não recorrente, né? Não deveria. Mas enfim, ela vende... ela tem uma operação importante no Brasil e também no exterior. Esse que é o importante. Estados Unidos e Europa 72 e o México deu 100. Então aqui dá 170 mais 293 vai dar 460. Não entendi essa conta dele não. Não sei se eles... provavelmente ela não tem 100% dessas empresas aqui nos Estados Unidos, Europa e no México. Então na hora que faz o consolidado diminui isso aqui. Se for isso, é até pouca a participação dela no exterior, né? Não é tão relevante, mas ok, né? Ela tem... Sempre bom para uma empresa ser meio global, assim, né? Ter fábrica no exterior, porque aí, né, ela consegue se safar aí de um problema no Brasil, localizado e tal, né? Uma greve de caminhoneiros da vida, se a empresa tem produção forte lá no exterior, né, não impacta tanto. Né, tipo a VEG, que é uma baita empresa, tem uma atuação grande no resto do mundo. Ela, pelo visto, não é tão grande, né, a parte exterior dela, mas enfim, tem lá, né, e está, pelo visto, crescendo, está investindo lá naquela fábrica nos Estados Unidos, né. É na West Virginia, onde ela está investindo. Não, aqui ela vai modernizar e essa aqui ela só fala Estados Unidos, né. Tá, vamos lá adiante, não vou falar aí de estoque, têxtil, que eu não entendo muito disso. Ó, taxa de plantas 80%, parece meio baixo isso aí. Meio ambiente, global, blá blá. Como essas empresas atuam num setor historicamente ruins para o ambiente, né, tal, petroquímico, poluentes, então elas têm uma preocupação sempre grande de engajamento de consumidor em programas de reciclagem, essas coisas, né. Ela que produz o saquinho, a sacolinha de supermercado, mas ela tem um programa aí para incentivar o consumidor a não usar. Enfim, não sei até que ponto isso aqui é só para inglês ver ou não. Tá, responsabilidade social, governança, tá, nada importante. Vamos ver o cenário petroquímico. Pelo visto tá ruim, né, pelo que a gente já viu. Então, spread Braskem com queda, com... Bom, lá, queda explicado por menores spreads de propeno. Que isso aqui deve ser insumo para ela, provavelmente, com material básico. Devido ao aumento de oferta, com alta taxa de utilização, alto nível de estoque, menos logística. E benzeno deve ser outro insumo devido ao aumento de oferta na África. De oferta. Tá, então tá caindo. Enfim. Tá ruim. Resumo. Spread de poliolefinas no Brasil, a entrada de novas capacidades, crescimento na demanda, diminuiu projeção para o aumento do PIB. Spread de vinílicos, né? Faz bastante coisa. Aumento do menor preço de PVC. PVC é vinílico, né? Polivinil, não sei o que lá. Então no vinílico tá bom. Tem uma linha que pelo menos está andando bem. Maior demanda, não sei o que, não sei o que, não sei o que.
Spread de polipropileno está estável. Spread de propileno na Europa aumentou. Spread na América do Norte, queda. Então, assim, no geral tá caindo, né? É isso, vamos ver. Químico, poligrafina, vinílico, Estados Unidos, Europa. Vamos ver em relação aqui. Aqui já tem a variação. Então, o global, esse vinílico é um volume menor, né? Que ela produz mais esse aqui. Então, o que tá mandando aqui é essa queda mais forte aqui, ó. Que está prejudicando um pouco o negócio dela, o EBITDA principalmente. Então vamos lá, desempenho operacional. Ela acho que separa entre Brasil, acho que ela separa em 3 grandes áreas, né? Brasil, tá aqui, ó. Estados Unidos e Europa, que deve produzir a mesma coisa para ela botar Estados Unidos e Europa junto, e México, né, que deve produzir aí o polietileno aqui e polipropileno. Vamos lá. Então, no Brasil, que ela faz mais coisas. Então, tem a produção de eteno, propeno. Eu falei que propeno devia ser insumo, mas pelo visto é produto dela também, né? Uns produtos químicos aí. É onde entra em químicos dela aqui, ó. Químicos no Brasil. Eteno, propeno, demanda de resina. Então, tá mais ou menos estável. Aí as vendas no Brasil caíram um pouquinho, subiu aqui. É o que a gente viu lá. O top line tá estável, até subindo um pouquinho. Aí vamos ver aqui. Receita cai, né? Porque os preços estão mais baixos, né? Tá caindo receita. O custo de produtos vendidos cai também, mas tá caindo... Não, tá caindo igual. O lucro bruto cai bastante, né? Então ela tem uma alavancagem negativa, vamos dizer assim. É mais ou menos o que a gente viu com a Grendene, né? Quando aperta lá na receita, você não consegue diminuir o CPV na mesma proporção, então teu lucro bruto cai forte, né? Na verdade aqui já foi mais ou menos igual com o quarto trimestre. Mas em relação ao ano passado, deu uma queda bem relevante aí de lucro bruto, porque olha só, a receita caiu bem, ali uns 10%, e o CPV caiu bem, menos, né, 5%. Então, alavanca que o lucro, como a margem é baixa, a margem bruta é baixa, né, 14, 13, 17, quando você tem um efeito desse, a queda é forte, né? Então, é o que a gente sempre fala, não tem problema a empresa ser de margem baixa. Só que aí ela tem que ter uma operação bem redonda. Quando uma empresa de margem baixa tem uma queda dessa de receita, geralmente o impacto é grande, é o que a gente está vendo aqui, né? Lucro bruto é uma paulada, 30% a menos. Margem bruta cai, né? Claro. Despesas gerais aqui, né? Deve ser despesa com vendas gerais administrativas, né? Não muda muito, porque, né? A estrutura administrativa não tem como... Se cai 30% do lucro bruto, você não tem como tirar 30% do administrativo, né, embora no trimestre. Então, o efeito no EBITDA também é grande, né? Queda aí de 35%. Ainda, pelo visto, ela tinha alguma coisa não recorrente aqui no quarto trimestre que salvou um pouco. A gente vê a margem EBITDA já mais caidinha. Um ponto positivo da Braskem é que ela tem uma estrutura administrativa enxuta, né? Porque ela gasta aí 150, 160 milhões para um lucro bruto maior, né? De 400 aí. Então, embora a margem bruta seja baixa, né? A parte administrativa dela é mais enxuta um pouco. Então, ok, né? Pior seria se isso aqui representasse bastante. Então, tá um pontinho positivo aí no meio de tantos negativos. Tá, receita, EBITDA, margem EBITDA baixa. Por si só não seria problema. O problema é isso aqui. Tem uma quedinha de preço, ela cai, né, vertiginosamente essa margem. Pelo visto, essa margem de 11 não sustenta lucro, né? Então tá aqui o preço aí dos produtos dela, que ela trabalha, né? E o spread, que é a diferença entre o insumo e o produto vendido. Então tem aqui o CPV. Ok. Tá, isso aqui é tudo Brasil, né? Então legal, ela tem um CPV, ela separa os custos aqui.
Então, do que ela faz no Brasil, boa parte do custo é a nafta, que é a matéria-prima. Aí tem um pouco de etano, matéria-prima também, propano, a energia elétrica é pouco, gás natural e tal. Custos variáveis, que entra o resto, serviço, material. Então a gente vê que o custo é bem forte dos insumos, né, da matéria-prima. Então é por isso que quando ela tem um problema aí de spread, ela apanha bastante, porque o custo está aqui e se isso aqui está ruim para ela, ela se ferra, basicamente. Vamos lá, CPV do trimestre um pouquinho mais baixo, né, normal, porque está caindo lá em cima. E entrou um pouquinho daquele crédito de PIS/COFINS lá no CPV. Né? Então poderia até ser pior. Não sei se isso aqui é recorrente ou não. Acho que não. Acho que entra no não recorrente lá. Então esse CPV podia ser um pouquinho pior ainda, né? Tá. Estados Unidos e Europa é outra área de negócio deles, né? Que eles vendem esse polipropileno aqui. Então você vê aqui uma receita de 475. Isso aqui tá em... Ah não, isso aqui é produção. Vamos ver direto a receita. Receita líquida 690 milhões de dólares. CPV alto também, a margem bruta baixa. Um pouquinho melhor aqui no Brasil, mas é baixo também. Caindo também, né? Então ela está perdendo esse spread de polipropileno. Despesas gerais administrativas também relativamente baixas, né? Ok, bom. Margem EBITDA caindo, né? Mesma coisa do Brasil. Margem bem parecida, 11 para 10. Vamos ver no México. Tá aqui os preços. Ó. Tá, o CPV teve uma certa quedinha. Aqui, né, fica bem claro. Como ela só produz polipropileno, pelo visto, lá. Então, o insumo, que é o propeno, ele ocupa 75%. Aqui no Brasil, embora seja 54%, tem outros insumos, né? Propeno, etano, propano. Então, um pouquinho mais alto aqui, provavelmente. Blá, blá, blá. Então, aqui ela reforça o que eu falei. Muito focado no preço do insumo, né? Ela depende muito desse preço do insumo para ter, do spread, na verdade, para ter lucro ou não. Não tem muito o que ela fazer aqui. Vamos ver o México, que é essa subsidiária aí, Braskem Idesa, né? Provavelmente ela não tem 100% disso aqui. Depois, quem quiser estudar, ela tem que ver mais a fundo. Então, vamos direto aqui, né? Ela tem uma receita menor de 200 milhões de dólares. Aqui ela tem uma margem boa até, apesar de que tomou uma paulada aqui nesse spread, né? Muito grande. Ela teve a redução aqui da receita e aumento do custo. Então, ela tinha uma margem bem forte nesse negócio aqui do México de polietileno, que ó, não sei se foi operacional, né? Olha só, ela tinha 85% de operação, caiu para 70% e tanto. Spread também caiu. E isso aqui deu uma, embora não seja um volume tão grande perto dos outros, aqui, ó, que é quase 700 milhões e no Brasil é 2,5 bi, mas é um negócio bom que ela tem lá no México, pelo visto. Então aqui que está quebrado dá pra gente ver o que eu falei lá em cima, né? O forte dela é aqui no Brasil. 2,5 bi e aqui, deixa eu ver se está em reais. Não, tem em dólares. Então 2,5 bi de doletas, 700 milhões e 200. Então não chega 200 aqui. Não chega a 1 bi lá fora para 2,5, né? Então em 3,5 1 bi dá uns 30% lá fora. É bom já. Então esse negócio que pelo visto era bom, caiu pro patamar dos outros, né? Aqui ela tem uma outra receita que impactou, na verdade ela tem sempre. EBITDA. Estranho esse EBITDA aqui, hein? Porque seu lucro bruto veio 30. Aqui meio que as outras receitas lá compensa com a despesa geral administrativa, EBITDA vem 100. Tá a mágica dela aqui, né? Alguma coisa que esse EBITDA vem forte. Receita líquida, EBITDA, a margem EBITDA é boa. Então esse negócio no México parece ser legal.
Vamos ver se ela fala em algum detalhe desse polietileno. A gente vê aqui, ó, que ele não depende tanto da matéria-prima, né, do etano, então tem custo de frete, deprecia, amortiza muito, então talvez seja isso. Essa diferença tão grande da EBITDA dela é porque tem uma depreciação muito forte, né? 35% do custo é depreciação. Serviço, blá blá blá. Penta, preço de etano, outras receitas, delivery or pay e tal, enfim. Então é um negócio melhor esse da, né, esse aqui é não caixa, né? Esse custo. Por isso que o EBITDA depois desconta, né, e vem mais alto. Tudo bem que está caindo também o EBITDA, mas é um negócio bom esse do México, né? Tem que ver se ele é escalável, se ele tem como crescer. Bom, então vamos lá. Eu falei que ia ser um vídeo mais rápido, né? Mas pelo visto vai demorar também. Já estamos com meia hora. Vou tentar dar uma acelerada aqui. Desempenho consolidado, a gente vê o EBITDA. Isso aqui não adianta analisar, né? Porque esse EBITDA tem não recorrente. Então, né? Malandrinha, dona Braskem, apesar de ter deixado claro, né? Primeira frase do balanço é falando do não recorrente. Mas aqui embaixo ela fingiu que não era com ela e botou o EBITDA normal, né? Podia ter botado o EBITDA recorrente aqui pra gente avaliar. Ele teria vindo aqui embaixo, né? Em reais mais, mas principalmente aqui esse em dólares, né? Um pouquinho menos de queda. Então, né, o negócio dela não vem bem, que é o que a gente tem visto até agora. Então aqui tem um CPV consolidado, a gente vê que o principal custo dela aqui no Brasil, NAFTA, né? Propeno, não sei o que lá. Então é boa parte de matéria-prima, né? Isso aqui tudo deve ser matéria-prima, dá uns 60% mais, quase 70%, 75%. Outras receitas, aqui o não recorrente entrou aqui, ó, entrou em outras receitas líquidas. 1.2 bi. E isso aqui não tem efeito caixa, salvo engano. Crédito PIS/COFINS e tal. Ela vai ir tendo vai receitar isso aqui em caixa ao longo do tempo. Resultado financeiro. Então vamos lá, esse ponto aqui também é sempre importante nessas empresas de commodities e que tem dívida alta. Resultado financeiro líquido. Então vamos ver, ela tem 780 milhões de despesas, está aumentando aqui, pelo visto aumentando um pouquinho a dívida. De receita aumentou, então dívida líquida deve estar até diminuindo. A variação cambial, na parte de resultado líquido ela é bem transparente, né? Porque ela põe tudo separadinho, você consegue ver que ela tem uma variação cambial em cima da dívida, só que não é tão irrelevante, por exemplo, igual a Klabin, né? Klabin, isso aqui, né, mexia totalmente no lucro líquido. Aqui a gente vê que, né, 500 milhões para 1 bi, para 800, então impacta sim o lucro líquido, mas não é tão patente assim como é na Klabin, por exemplo, né? Como é em outras empresas aí que tem um endividamento alto em dólar. Então, é ok, né? Isso aqui, claro, varia conforme o câmbio, né? Não impacta muito ela. A gente vê aqui que tá... aqui tem um resultado financeiro sem a variação cambial. Que eu comentei, né? Tá até... aumentou um pouquinho ano contra ano, mas caiu em relação ao quarto trimestre. Tem aqui os dados, né? A gente vê que vem um resultado financeiro pesado aqui, porque o dólar pulou de 3,3 para 3,9 ano passado. Ainda tem peso mexicano, né? Tem mais coisa envolvida. Então tá aqui, o resultado financeiro dela não impacta tanto assim o lucro líquido, mas claro, né? 500 milhões aqui faz bastante diferença. Variações cambiais, tal, liquidez e recurso de capital. Aqui nós vamos ver a dívida dela. 31 de março, prazo de médio de endividamento, 14 anos, a dívida longa. O custo era a variação cambial mais 5,5. Para dívida em dólar tá meio alto, mas não deve ser tudo dólar. Na verdade é praticamente tudo dólar. Mas tá bom, vamos ver. Então a dívida bruta dela 9 bi. Muito bem, Braskem. Aqui é um ponto positivo. Né? Critiquei a transparência lá em cima, mas aqui o que ela fez?
ela mostrou o quanto que ela tem de dívida naquela subsidiária lá, Braskem Idesa, que é um 2,6 bi. Bastante até. Então tá aqui, ela tem a cor de leniense, né? A gente já conversa sobre isso. Ao final do balanço, da dívida bruta, sem... Por que tá ex Braskem Idesa? Porque é uma controlada, que ela não pode reconhecer tudo, né? Então, contabilmente, a dívida dela é isso aqui. Né? E aqui ela tá deixando claro que não tem a dívida dessa subsidiária e tá dizendo quanto que é a dívida lá. Que é bem transparente, né? Não é toda empresa que faz isso, bem bonitinho, né? Então aqui sim, ponto positivo aí pro balanço dela. Enfim, vamos direto aqui. Dívida tem caixa, dívida líquida dela 5,1 bi. Tá caindo um pouquinho, tal. E dá um dívida líquida EBITDA de 2,10. Mas aqui ela, por outro lado, ela não usou o EBITDA recorrente, né? Espertinha. Como eu não acompanho a Braskem, eu não sei se esse EBITDA dela a longo prazo é todo recorrente. Então, isso aqui para você fazer ajustado que eu vou fazer agora, você teria que pegar, né, avaliar se os outros, ela pode ter não recorrentes aqui negativos também, né? Mas vamos fazer uma continha de padeiro aqui. Tem 2,4 aí bi de EBITDA, a gente viu que 400 milhões foi não recorrente. Então vamos arredondar aí para 2 bi. E essa dívida líquida, né? Claro que ela não tem toda essa dívida aqui, nem todo ela é dela, né? Da subsidiária, mas sim, vamos pôr aqui só para ver mais ou menos quanto ficaria. Então, ela de 5 bi mais aí 2.600 daria uma dívida, vamos pôr aí 7 bi dividido por 2, né, 7 bilhões aqui, adicionando essa dívida dessa Braskem Idesa, que deve estar dando prejuízo, né, por conta dessa dívida. E vamos dividir por um EBITDA de 2, né, tirando aqueles 400 de não recorrente. Então daria a dívida líquida EBITDA de 3,5, né, já bem mais altinha. Ok. Então, o que acontece? Isso é muito normal quando você tem uma empresa que está sofrendo queda do operacional, do EBITDA. Você vê que esse indicador dispara, mas é muito porque o EBITDA está caindo, né? A dívida dela até está sob controle, não está descontrolada. Mas como é uma dívida relevante, quando a EBITDA cai, começa a pesar, né? Então, hoje não é a empresa que está gerando valor com o resultado nesse patamar. Eu sei que ela é cíclica, né? Esse mercado aí, esse spread dela pode se recuperar, mas hoje, assim, não tá bom, não. Claro que isso aqui é uma conta de padeiro, né? Essa dívida aqui da Idesa não é assim que faz, né? Assim como o EBITDA também, tirei um valor grosseiro, mas só pra gente ter uma ideia que a dívida tá começando a pesar. Ah, eu tô com a calculadora aqui, não tá pegando o monitor. Essa aqui, ó. Tinha feito a continha de padeiro aqui, né? 5 bi de dívida, mais 2,6 aí da controlada. Depois, quem quiser ir a fundo lá, ver o quanto que é a participação dela e tal. Dividir daí 7,600, der um descontão para ela. E dividir por 2 bi de EBITDA meio ajustado aí, né? Não sei o resto. Então daria um 3,5 aí, meio altinho. Então a gente vê que está impactando, não porque a dívida está descontrolada, mas porque o operacional está ruim, né? Normal, isso aí acontece. Então, pelo que a gente tem visto até agora, do resultado dela, um operacional não muito adequado, mas é uma dívida até decente, eu achei. Ela é bem longa a dívida. É bem interessante, tem uns bonds bem longos. Então ela tem bastante liquidez. Na dívida não acho que é o problema dela, não. Que é muito comum em empresa de commodities, né? Você tem uma dívida ferrada. Tá, tem BNDES, tudo mais. Investimentos, vamos ver aí os investimentos dela, ver se está justificando esse caixa aí. Então, ó, ela investiu no primeiro trimestre, vamos ver em reais, né? Que nos interessa. Então, o operacional, que é meio que para manter os negócios dela, até onde eu entendo, é boa parte de investimento. Então, ela tem o CAPEX aí até alto, né? 400 milhões para quem teve um EBITDA. O lucro foi de 1, né? Com não recorrente. Quanto foi EBITDA mesmo que eu já esqueci?
EBITDA em reais, nem tem aqui. Vamos ver em dólar então, mais fácil. Então, EBITDA recorrente 330 doletas. Investimentos. Cadê dólar? 120. É bastante investimento. Mas assim, é o que eu ia falar. Então, no Brasil, a gente vê que ela investe muito para manter o operacional, né? O OPEX, o que não é legal, né? Porque é um investimento que ela precisa fazer sempre para o negócio dela ficar andando. Então, esse estratégico, provavelmente, deixa eu ver aqui, nova planta nos Estados Unidos. Aí sim é expansão, são novas plantas, modernização. Então, a princípio, sem conhecer a Braskem, imagino que seja isso. A gente vê que nos Estados Unidos, sim, ela está investindo basicamente em desenvolvimento. Então, é ok esses investimentos. Ela está sim investindo uma parte aí em expansão estratégica, o que é bom. Mas ela tem um investimento altinho de manutenção. E a gente vê que, ó, esse ano ela vai precisar investir bastante aqui, né? 2 bi de reais, é pesadinho para ela. No Brasil e 1 bi lá fora, né? 3,3 bi a gente vê que é bem mais que no primeiro trimestre. Se anualizar isso aqui, né, vai dar menos de 2 bi. Quase metade, né? Desculpa. Isso, ela teria... Se a gente fosse dividir um share ideal dela de investimento no trimestre, foi só metade. Então a gente já pode esperar que, apesar dela estar investindo no negócio novo e tal, né, tá aqui, ó, é mais ou menos... Quanto dá isso aqui? 1/3? Conta de padeiro aí, mais ou menos 1/3 ser investimento estratégico, mas vai ser um valor total alto para ela no ano, né? Então provavelmente esse ano ela vai queimar um caixazinho, né? Talvez dívida aumentar, vai depender do negócio, né? Se o negócio continuar ruim, ela vai queimar a caixa. Se melhorar, né, os spreads lá, talvez sobre um pouco mais. Aqui no México é pequeno lá, não precisa muito investimento, mas mesmo assim, ó, investiu pouco e vai investir mais durante o ano. Então tem que ficar de olho nisso aqui, né? O caixa dela vai ficar pressionado. A geração de livre de caixa, que a gente já falou, já quase veio zerado esse trimestre. Assumindo que o operacional seja o mesmo, como ela vai precisar investir muito aqui, né? Vai vir negativo, ela vai queimar um caixazito aí. Vai ver que ano passado ela gerou muito caixa, né? Por que será? Gerou a caixa mesmo. A operação era muito melhor, o juro ficou igual, pagou mais imposto, os investimentos aí não mudou muito. Ah, sim, tem o lance da cor de leniência, vai. Que ela classificou como efeito não caixa. Aqui também, né? Mas você vê, olha só como é que uma queda, né, empresa de commodity sofre com uma queda no negócio, né? Como ela saiu de uma geração de caixa bem forte para quase nada, né? E você vê que aqui não mudou muitas rúbricas, que é aquela questão da alavancagem, né? De 2,4 para 1,6 foi 800 milhões. Mas tá faltando dinheiro aqui. Tá faltando bastante, na verdade. Ah, aqui. Ela tem reclassificação de aplicação financeira. O que é isso aí? Vamos olhar. Fluxo de caixa, reclassificação de caixas para aplicações. Ah, ok. Na verdade, não está tão ruim o resultado dela. O que é isso aqui? Ó? É uma reclassificação de aplicação financeira, ou seja, ela passou dinheiro do caixa para aplicações. E o que isso interfere? É que essa aplicação, como é a letra do tesouro aí, financeira, ela contabilmente não entra como caixa, apesar de ser virtualmente caixa, porque a hora que ela quiser, ela vai lá e vende. Então ela está investindo em título do tesouro, que entra como ele não é circulante, né? Então sai do caixa. Então, na verdade, até que não veio ruim não essa geração de caixa dela em 700 milhões. Então ela ainda consegue gerar um pouquinho de caixa mesmo com a piora do negócio, né? Isso aqui, se não fosse esse item, seria bem preocupante essa geração de caixa, mas até que sobra um troquinho bom ainda, né? Vai dar para ela manter investimento. Então esquece que eu disse, dá para ela manter investimento desse ano aí sem queimar caixa, né? Tá na situação ok até. Então, olha só, a gente acabou de ver um exemplo do porquê é importante você entender bem o balanço da empresa, né?
para quem olha ali só o número, né, frio no final, né, não vê que ela na verdade está gerando bem mais caixa que isso aqui, né? Foi só a questão contábil, né? Provavelmente o que ela explicou, curto prazo, fluxo de caixa, aplicação financeira, foi reclassificado para saldo de aplicação, né? O que não entra como caixa aqui, né? Então, beleza, até que não é ruim a situação dela de caixa, é decente. Então ela era uma geradora de caixa bem forte, né? Enquanto os negócios estavam melhor, estavam bem, e agora ela perdeu, mas ainda continua um pouquinho. Por isso que é sempre bom você investir pensando em empresas que consigam gerar bastante caixa, porque aí mesmo quando vem uma crise, ela consegue se sustentar, né? Então seja uma empresa de dividendo, de crescimento, de commodity, de não sei o que lá, foquem sempre nisso aqui, ó, geração livre de caixa. Invista sempre em empresas que gerem caixa, porque tanto elas vão te remunerar mais quando tiver tudo bem, quanto numa crise elas vão aguentar passar bem, sem piorar muito. Então, você vê que esse trimestre ela teria tido aí um prejuízo contábil, né? E mesmo assim ela ainda dá dinheiro, ainda gera caixa. Lá, desenvolvimento sustentável, lá, indicadores, acho que é o que a gente já viu, né? EBITDA, isso aqui está em dólar, a gente já viu que está distorcido, dívida líquida a gente já viu que também não é assim. Aí tem aí preço por ação e tal, que a gente não olha muito. Enterprise veio 17 bi. Ela tem um valuation ok até, né? Não gosto muito de ver o valuation, mas a gente vê que não é caro, mesmo com essa piora aí do EBITDA. Só que aqui tá um EBITDA não recorrente, né? Então é mais alto. Então tá normal. A gente vê que foi feito aí... esse preço de ação aqui provavelmente não refletiu a queda. Mas enfim, né? Voltando ao começo do vídeo, que eu falei lá do alvoroço que teve no mercado, não tá assim descontada, né? Ela tá com dificuldade. Se ela voltar ao normal, pode ser que realmente ela esteja um pouquinho descontada. Mas hoje, né, como o negócio não tá bom, eu acho até não vejo nada espetacular nela não. A gente vê que ela pagava bastante dividendo, né? Não pagou esse ano. Não sei se não pagou ainda, né? Mas como ela gerava muito caixa nessa época aqui, dava para pagar bastante dividendo. Sinceramente, eu não sei se ela é uma pagadora de dividendo regular ou não. Enfim, aqui foi o balanço dela, a gente já viu todo o resto. Porém, contudo, o que eu queria falar, uma coisa bem importante aqui da Braskem, não está nesse balancinho. Deixa eu pôr aqui. Que ela vai estar, ó. Não sei se é Lava Jato. Petrobras e tal. Enfim. O grande problema da Braskem é esse aqui, ó. Braskem fecha acordo de leniência de 3 bi com Lava Jato. Na verdade, isso aqui é antigo, né? Mas ela tem alguma coisa aí recente, com certeza. Deixa eu ver se tem umas notícias aqui, ó, recente. Ou seja, não vou entrar em detalhes, porque é uma questão que envolve política, né? Não é bem o que me interessa aqui. Mas o que é importante para quem quiser analisar ela é o seguinte. Empresa enrolada com corrupção, acordo de leniência, com Petrobras. Os controladores dela são Petrobras e Odebrecht, ou seja, não podia estar mais enrolado que isso. Odebrecht talvez seja a empresa mais envolvida aí nos últimos escândalos todos de corrupção, né, Lava Jato e afins. E Petrobras controlador também, algo meio nebuloso, né? Ela tem um free float pequeno, boa parte está na mão do Odebrecht e da Petrobras. Por mais que essas empresas estejam querendo vender a participação delas na Braskem, né? Esse último movimento forte aí foi porque eu acho que as duas iam vender, né? Salvo engano. Deixa eu ver aqui, vamos ver. Que a gente abriu notícias. Só pro Braskem, acho que vai aparecer logo isso aqui. Não Lava Jato. Na verdade, não. Ó, essa Lyondell Basel.
né? Então a Braskem, os controladores, na verdade, da Braskem, que não vou conseguir ler a notícia toda, mas eles estavam negociando uma venda aí para... vamos ver aqui no G1 vai abrir. Uma venda para essa LyondellBasell, que ela ia, acho que fechar o capital, salvo engano, da Braskem. A Petrobras ia se desfazer das ações. Desculpa, eu estou mostrando na tela aqui e não estou... Foi mal, estou me acostumando aí, né? Então a Odebrecht, na verdade não só a Odebrecht, mas com a Petrobras junto, estavam querendo vender a Braskem para essa LyondellBasell. E, salvo engano, iam vender tudo. Tipo, a Petrobras ia vender toda a parte dela e a Braskem ia ficar com ações dessa Lyondell, que é uma outra petroquímica grande de fora. Então, meio que acho que ia fechar o mercado da Braskem, né? Então, esse negócio não deu certo, provavelmente por causa dos esquemas de corrupção, certo? Não houve acordo... Enfim, tudo começou aqui com essa questão de Lava Jato. A Odebrecht está ferrada, está precisando levantar dinheiro para pagar as multas, né? Ela estava tentando vender aí a Braskem, pelo visto o negócio não deu certo, não sei porquê, sendo acompanhados, venda de sua fatia. Então a Braskem estava negociando porque ela tem um controle, 50,1% do capital, mas a Petrobras tem uma parte grande também, 47%. A gente vê que o free float dela é bem baixo. Então a governança da Braskem não é legal, né? Envolvendo controlador complicado, envolvendo esquema de corrupção. Estava tentando vender a empresa, eu acho que por um preço até bom, né? Vai ter que pagar 3 bi de acordo de leniência, né? Uma paulada. Então, assim, não é legal. É claro que isso aqui é uma coisa muito individual de cada investidor. Se aceita entrar numa empresa dessa por questão ética ou não, mas mesmo assim, não é nem só isso. É a questão de fato, prejudica a empresa, né? Quando você tem um valor aqui de leniência alto, 3 bi de reais, não é irrelevante, né? Então, assim, eu não acho que... Quando você pega uma empresa assim, eu acho que essa questão de investir ou não ética é de cada um. Mas, assim, supondo que você investiria nela de qualquer jeito, teria que ser um negócio muito bom para você entrar pelo rolo. Então, a gente sempre avalia custo-benefício, né, de investimento. Então, ela tem um rolo grande do controlador dela, do Odebrecht, e não acho assim que ela esteja compensando tanto assim. É um negócio de commodity, cíclico, não está no momento bom do ciclo. Esse investimento lá nos Estados Unidos tem que ver melhor se ele é importante ou não, mas não está nada espetacular para compensar você aceitar um risco de ter uma Odebrecht aí no controle. É claro que se ela vendesse, parece que ia dar um valor grande, né, em cima do valor de hoje, mas ninguém sabe se vai vender ou não, né, e tal. Enfim, né, voltando aí, resumindo o vídeo, voltando à questão inicial, né, não sei se compensa aí o movimento todo, o alvoroço todo em cima da Braskem, porque acho que ela tem rolo demais e benefício de menos. Não é uma empresa ruim, até me surpreendeu, eu diria. Deixa eu botar aqui a telinha da Braskem. Até me surpreendeu um pouco o balanço dela. Eu achei que seria pior. Seria aquela cíclica zona clássica, com dívidas estourando, resultado cambial, né, batendo. Ela não está bem, claramente por uma questão do ciclo das commodities lá que não está legal. Mas não achei uma empresa ruim para o longo prazo, assim, parece até ser boa, né? Gera bastante caixa. A geração de caixa dela chamou atenção, né? Mas todas essas questões de governança me incomodam bastante. Eu acho que ela não é boa o suficiente para você ignorar e ser sócio. É isso, eu acho o resumo, né? Até parece ser um bom negócio no longo prazo, mas não acho que esse negócio bom aí compensa os rolos todos dela que ela tem aí de governança. Certo, pessoal? Então era isso aí, o vídeo que eu tinha para fazer. Ia tentar fazer um vídeo de meia hora, e ficou quase uma hora igual os outros. Um dia eu vou tomar jeito fazer vídeos menores aí, mais ágeis, para quem não tem tempo de escutar ele grande, mas paciência, né? Eu acho que é melhor dar uma olhada com calma do que fazer o vídeo correndo.
Então era isso aí, quem tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários que eu respondo, se eu souber também, né? Não sou especialista aí da Braskem. Mas acho que era isso que eu tinha para compartilhar. Acho que foi bom para quem aí foi pego de surpresa por ela, né? Não conhecia nada, dá para ver aí, né, bem como é que a empresa roda, mesmo sem olhar os resultados passados. Uma empresa cíclica dessa, você sempre tem que olhar os resultados como foi ano passado, no ano anterior, na parte boa do ciclo, como é que é, na parte ruim. Mas ela até que parece ser boa por longo prazo, só que acho que a governança não compensa, né? É mais ou menos o que eu achei. Isso aí então, pessoal, obrigado aí para quem assistir, né? Deixa seu comentário aí para quem quiser, se inscreva aí no canal quem quiser receber as notificações aí dos próximos vídeos. Vamos ver, semana que vem aí o pessoal me pedindo aí para fazer vídeo da Ultrapar, da empresa de locação. Acho que vai ser uns vídeos legais aí para complementar os que eu já fiz. Certo? Então era isso aí. Muito obrigado aí para quem assistiu, um abraço e até os próximos vídeos.